Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o professor Raul Demus, vou estar com vocês falando um pouquinho sobre gestão de custos, com ênfase no custeio por absorção, tá bom? É uma aula breve, uma aula bem resumida, bem dinâmica, no qual a gente vai estudar alguns conceitos de custos e despesas, fundamentando para iniciar uma abordagem do custeio por absorção. Pois bem, eu sou professor há mais de 10 anos, né? Sou graduado em Ciências Contábeis, graduado em Economia, pós-graduado em Gestão Empresarial e Finanças, pós-graduado em MBA em Gestão Estratégica do Comércio Exterior e Auditoria e Perícia Contábil. Estou fazendo hoje um mestrado em Administração e Direção de Empresas em Barcelona, pela Funiver. Atualmente eu sou proprietário uma indústria de sorvetes, proprietário também da distribuidora de cosméticos e maquiagem em todo o estado do Maranhão e da R. Fernandes Consultoria e Assessoria Empresarial. Estarei com vocês então nessa disciplina tão bacana que cai no CRC, que cai em concurso, que vai para a vida profissional de vocês de uma forma muito mesmo agressiva. Hoje, o empresário que não detém ferramentas e conhecimentos sobre custos, ele está afadado a ter prejuízo e, se não, uma falência precoce. Então, um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Deixa eu passar aqui o slide. Esse aqui é o meu Instagram, para quem não tem adicionado ainda, segue lá, Raul Delúcio, arroba Raul Delúcio, ou o meu contato pessoal, para quem quiser tirar dúvidas, conversar, apresentar problemáticas, para que a gente possa resolver, bater papo e aprender juntos, 88644200, DDD do Maranhão, 98. Então, vamos para o que interessa, para que a aula não fique muito longa, não fique cansativa. Eu resumi algumas partes aqui, vou falar rapidinho sobre as terminologias primeiro sobre custos, proposto por Martins, e aí a gente vai entender um pouquinho sobre o custo a partir diretamente do custeio por absorção. Qualquer atividade negocial, aqui ele traz uma apresentação sobre os custos, né? Mostra a importância da obtenção do entendimento do custo, né? Hoje, para mim precificar, eu entender o custo da minha empresa. Na precificação, eu preciso incluir meus custos de fabricação, né? O custo por aquisição, eu tenho que incluir também despesas administrativas, impostos, enfim. Eu preciso, então, ter um embasamento, um conhecimento, para que eu possa fazer a precificação de qualidade, uma precificação eficaz e eficiente, para que eu tenha, de fato, uma sobrevivência, né? Uma atividade longeva comercial. Também é importante salientar a vida do consultor, né? Eu também sou consultor empresarial e hoje eu preciso entender o que é custo e o que é despesa, né? Um consultor, você graduando em contabilidade, ou você está prestes a fazer aí, a prova do CRC, ou está estudando para concurso, né? Vocês precisam entender. O consultor hoje, ele precisa chegar na empresa, fazer um diagnóstico, separar na empresa o que é custo e o que é despesa, para que ele possa trabalhar uma reciclagem, uma adequação, né, uma estruturação de gastos na empresa. Gastos contempla todos os custos e contempla despesas, bem como investimentos, perdas, entre outros. Então, assim, quando eu falo nessa importância, eu preciso entender que cortar a despesa não é algo tão difícil, tão complexo. Eu preciso de um mapeamento clínico bem detalhado, e aí eu posso fazer uma reestruturação dessas despesas. Bem como cortar custos já gera uma certa preocupação. Não é algo tão fácil, é algo muito mais clínico, é cirúrgico. Eu posso cortar o custo da minha empresa, se eu reduzir, tentar fazer uma reestruturação, e essa reestruturação não estiver embasada em preceitos bem profundos e adequados, eu posso diminuir a efetividade operacional da empresa, ocasionando até uma perca de fato produtiva, de vendas, enfim, eu posso atrapalhar o andamento da empresa. Mas não que você não possa cortar custos, você pode, deve, mas precisa das ferramentas adequadas, no momento adequado, de forma correta, porque senão você acaba, de fato, prejudicando a sobrevivência da empresa. Então, o Sebrae fala muito sobre isso. Eu publiquei um artigo no ano de 2000
2015, né, lá no site dos consultores, que fala justamente da grande mortalidade das pequenas empresas, né, precocemente. Então, assim, lá dentro eu explico bastante que as empresas não estão falindo por causa do mercado, as empresas não estão falindo por causa de políticas, enfim. As empresas falem hoje por falta de conhecimento. Né? O empresário, a primeira coisa, ela começa faltando um plano de negócio. Então, ele já começa errado, bem errado, né? E não tem conhecimento sobre custo, sobre despesa, não tem conhecimento sobre a precificação adequada, acha que comprar por 10 vender por 20 está ganhando dinheiro, né? E aí acaba perdendo o controle, misturando o que é dele da empresa, né? Que os contadores muito bem entendem que isso viola o princípio da entidade, que não se pode confundir o patrimônio da empresa com os dos sócios. E ele acaba hoje tendo essa mistura e aí gera um descontrole financeiro que acarreta também uma perca operacional muito grande, um declínio financeiro muito forte, e a empresa hoje, o nível de pequenas empresas não consegue sustentar quando de fato acontece isso. Então, hoje é constatado isso cientificamente, que as empresas têm falido mais por uma questão de falta de conhecimento, falta de pessoas capacitadas na frente de suas gestões. Então, é disso que o Sebrae fala bastante. Recentemente, eu assisti um vídeo no qual o rapaz fala: nós estamos em um momento de pandemia, logicamente, saindo desse momento, né? Assim espero, assim acredito em Deus. Mas, assim, no vídeo o rapaz falava que faliu, estava fechando as portas naquele exato momento por causa da pandemia, por causa do governo, por causa do presidente. Assim, por causa do presidente, não, por causa do governo. Então, assim, eu não acredito que empresa hoje, seja no Maranhão, seja em Minas Gerais, seja em São Paulo, seja no Rio ou em qualquer outro estado brasileiro, ou até mesmo no mundo, mas vou limitar isso no Brasil, esteja fechando de fato por causa da pandemia. Não acredito. Isso, de fato, é uma grande mentira. Empresários se enganando, achando uma desculpa para fechar. Mas a grande verdade é a falta de gestão. As empresas não tiveram gestão, porque assim, uma empresa de um ano, ela já tem que ter uma reserva de capital para que segure ela no mínimo 6 meses. Imagine empresas que estão aí 15 anos, como nesse vídeo falava, o cara falava. Eu tenho 15 anos de mercado e agora estou fechando as portas por causa da pandemia, por causa do governo, enfim. Né? Então, não. Então, eu não acredito, e cientificamente, vocês, como são acadêmicos, né, pesquisadores, vão entender muito bem que isso é uma falha de gestão, isso é um distúrbio gestacional. Não pode. A empresa, periodicamente, mensalmente, ela precisa dividir suas receitas, né, em prolabore, em reserva de capital, em investimento, enfim. Ela tem que fazer isso. Então, uma empresa de 15 anos, ela tem que ter uma reserva de capital muito gorda para que sustente ela até um ano. Então, uma pandemia de 2, 3, 4 meses que vai, de fato, falir a empresa dessa proporção. Então, vamos lá. Alguns principais motivos de falências, né, que o Sebrae indica bastante. O Sebrae é muito legal, quem puder, segue lá, pega os artigos. O Sebrae tem muita coisa boa falando e direcionando sempre para as micros e pequenas empresas. Então, vamos lá. Os principais motivos de falência. Usar o dinheiro da empresa para pagar contas pessoais. Né, os contadores que estiver aí, né, assistindo essa videoaula, preparando para o concurso, eles sabem que hoje a contabilidade, um dos princípios é o princípio da entidade, que não se confunde patrimônio empresarial com patrimônio jurídico com patrimônio pessoal. Isso não pode. Violar esse princípio ocasiona um descontrole financeiro até falência. A ausência de plano de negócios, como eu havia falado, o que é o plano de negócio? O alicerce da empresa, primeiro a planta, na verdade, não é nem o alicerce, já está na parte da construção. Mas, de fato, a planta da casa, é o engenheiro desenhar a planta primeiro, para depois fazer um projeto em 3D no computador, seja onde for, para depois executar. Então, falta isso. As empresas hoje, quero abrir uma fábrica, vai lá, abre a fábrica, seja o que der, vai se adaptando, e vai mudando, e vai corrigindo, vai vendendo aquilo que comprou desnecessário, vai fazendo aquilo, vai, enfim, até se adaptar e conseguir mercado, mas muitos não conseguem. Ausência de controle de custos, isso é algo que a gente vai pontuar bastante aqui.
né? Não se tem controle de custos nas empresas. Eu sou consultor em muitas empresas hoje que eu visito, eu não encontro nenhum controle de custos, né? Não tem ninguém capacitado para fazer isso, e quando tem alguém, essa pessoa utiliza ferramentas erradas no momento inadequado. Inadimplência, vender a prazo sem análise de crédito, né? Eu já cheguei na empresa no qual ela comprava para pagar com 7 dias e vendia para 30, 60, 90 dias. Então, logicamente, se eu compro e eu tenho uma obrigação de pagar minha mercadoria com 7 dias, não tem como eu dar um prazo de 30, 60, 90. Eu vou ter um distúrbio de caixa, né? Um furo muito grande no caixa, no qual eu vou precisar de injeção de capital para sarar esse distúrbio. E aí essa injeção pode vir de bancos, pode vir da conta empresarial, da conta pessoal, enfim. Mas eu vou ter que ter um capital externo para colocar nesse furo. E a empresa captava muito empréstimo, capital de giro, e aí ficou endividada porque não tinha essa gestão de crédito, essa gestão de prazos, né? Então, a gente teve que reduzir o prazo com um sistema de coordenado, logicamente, por etapas, né? Para 60, depois para 40, e assim sucessivamente, até a gente adequar isso. Logicamente, a gente conseguiu um prazo maior com a indústria, e aí a gente adequou, e isso funcionou muito bem, a empresa conseguiu manter uma saúde, conseguiu chegar na saúde e manter também. Investimentos e planejamento, logicamente, né? Se você não tem de custos, se você não tem essa gestão, você acaba por não entender se pode investir, se pode expandir, se você realmente tem dinheiro ou não. Errar no cálculo de preço, isso daí é muito fácil de encontrar, ainda mais em pequenas empresas, micros e pequenas. Hoje o cara compra lá uma camisa, né, no Fortaleza, né, compra de R$10, quer chegar aqui no Maranhão vender por R$15, ele pensa que está ganhando R$5, mas ele não coloca o frete, não coloca a passagem que ele pode ter que comprar, ou se não for comprar o frete, o imposto, o funcionário, a energia, o aluguel, e aí ele está perdendo dinheiro, ele está só girando dinheiro e na verdade ele está girando, tendo perdas, e futuramente ele vai ter que fechar. Utilizar cheque especial para bancar gastos da empresa, isso é notório, né? Então, são alguns dos grandes motivos, né, o Sebrae salienta isso, que tem levado as empresas à falência. O empreendedor que não administrar com exatidão seus custos está fadado ao fracasso, logicamente, né? Isso daí é notório. Toda empresa que não administrar de fato seus custos, ela está fadada a ter esse fracasso e falência. O gerenciamento correto dos custos pode informar com mais precisão, deixa eu só colocar essa telinha para cá, o preço de venda. A falta de informação de como formar o preço de venda, como indicado pelo Sebrae, muitas vezes leva à falência, justamente precificação. Nesse vídeo a gente não vai falar sobre os métodos de precificação, né? Mas vocês podem, tem outros vídeos no canal e vocês podem observar sobre os métodos mais comuns, que é o Mercap, né? E existem outros métodos também que a gente tem abordado bastante, porque de fato é um dos pontos muito importantes para as empresas e no qual eles têm pecado muito. Não é nem tanto que o mercado é uma concorrência. Então, assim, o Sebrae diz o seguinte, que às vezes a falta de gestão é que está levando as empresas à falência. Eu provo isso, né? E afirma que não é nem tanto o mercado, nem muito menos a concorrência. A obtenção dos resultados passa a depender mais de uma boa gestão de custos do que de própria uma gestão estratégica, questão de concorrência, de mercado, etc. Outro aspecto importante na apuração dos custos para compor o lucro são os preceitos legais e gerenciais. Legal, o método da securização fiscal, e gerencial são os métodos usados para acompanhamento, porém sem validade legal. É importante salientar isso porque o custeio por observação é o único custeio aceito pela legislação, né? É o único custeio legal. Bom, então, seja para cálculo de imposto, ou para cálculo de gasto de produção, entre outros. Então, o único custeio hoje legal é o custeio de absorção. Então, se isso cair em prova, você já sabe, o custeio de absorção é um custeio aceito pela legislação brasileira.
Conceitos e definições. Para melhor compreensão de custos, faz necessário diferenciar os diversos tipos de gastos. O que são gastos? Gastos são valores monetários de todos os desembolsos e compromissos assumidos por uma empresa no desempenho de suas operações de produção de bens e serviços, de apoio às operações ou venda ou de pós-venda. Então, assim, tudo que a empresa desembolsa, né, e compromisso assumido por uma empresa para o desempenho de suas operações é gastos. Então, é importante entender que os custos são gastos, bem como despesas são gastos, investimentos são gastos, perdas são gastos. Pronto. Tipos de gastos. Aquisição de matéria-prima. Deixa eu pegar bem no pincel. Opa, o pincel está aqui em cima. Aquisição de matéria-prima, aquisição de imobilizado, gasto com mão de obra, com pesquisa, com salário, isso tudo são nomenclados como gastos da empresa, tá bom? O seu destino final poderá ser classificado em custo ou despesa. Então, assim, primeiro você entende como gasto, né? Mas o destino final desse gasto, a gente pode entender se esse gasto vai ser custo ou vai ser despesa. Deixa eu apagar isso daqui e deixa eu passar. Pronto. Segundo Martins, a regra é simples. Bastando definir, olha só o que Martins está falando aqui. A gente vai ter muita citação no Martins, porque Martins aborda bastante a questão de custos. Bastando definir se o momento em que o produto está pronto para venda. Aí até todos são custos. A partir desse momento são despesas. Então, no que Martins fala? Os gastos até o momento em que o produto estiver pronto para venda é custo. E a partir dali é tudo despesa. Então, o que quer dizer? Que tudo que estiver gasto da empresa, que estiver relacionado com a produção, vai ser custo. E tudo que estiver relacionado que não estiver relacionado com a produção da empresa, vai ser despesa. Então, é muito clean, ele é muito direto, né, sucinto nessa parte. Ele diz o seguinte, basta definir, se até o momento em que o produto está pronto para venda, até aí é tudo gasto. Até o produto ficar pronto para venda, é tudo gasto. Mas, a partir daí, é tudo despesa, beleza? Então, fixa isso na cabecinha de vocês, que isso é muito importante, porque a gente entenda lá na frente, né, o que é o custeio e produção. Aqui fala, gastos com despesa financeira, entidade, é tudo aquilo que a gente acabou de ver aqui na frente. Eu não vou prolongar muito alguns conceitos para que a gente não tenha uma aula muito extensa e acaba ficando um pouco chato. Tá bom, despesa. Vamos falar sobre despesa aqui rapidinho. O que são despesas? Despesas são gastos. Deixa eu pegar o pincel aqui. São gastos relativos aos bens e serviços consumidos no processo de geração de receitas e manutenção do negócio da empresa. As empresas têm despesas para gerar receitas e não para produzir bens e serviços. Então, um gasto com marketing, com o pessoal administrativo, gestão, isso tudo é despesa, tá bom? Mas em relação a gastos na produção, isso é custo. Né? Você está relacionado à produção, é custo, que não estiver relacionado à produção, é despesa. As despesas podem ser administrativas, financeiras, comerciais. Podem ser classificadas como fixas e variáveis. Né? O vendedor. Né? O vendedor, ele às vezes recebe o salário fixo, mas recebe também pode receber comissão. Então, no caso da comissão, vai ser uma despesa variável. Se for só o salário, e aí vai ser uma despesa fixa, no caso do vendedor. Se fosse o caso do padeiro, o padeiro recebe, então, o salário, né, fixo da produção, é um custo fixo, né, porque o padeiro está diretamente ligado à produção. Então, isso é um custo. E é fixo porque o salário dele não altera com a produção. Mas se ele recebesse, então, comissão por cada pão produzido, então o salário dele seria um custo variável, porque varia de acordo com a produção. O que são investimentos? Investimentos são gastos que irão beneficiar a empresa em períodos futuros, seguindo o R que nos livra.
Com o passar do tempo, a utilização são alocados recursos e despesas. O que é investimento? São gastos da empresa que irão beneficiar mesmo em períodos futuros. E aí, logicamente, que depois você pode alocar isso para ser custo ou ser despesa da empresa. Como, por exemplo, o investimento tem seus bens estocados até serem baixados por venda, consumo, depreciação e também amortização. A compra de imobilizado, a aplicação financeira são também investimentos. Então, isso tudo se caracteriza dentro do conceito de que é despesa. O que são perdas? Despesas são gastos involuntários e anormais que não geram um novo bem ou serviços e tampouco receitas. São gastos não intencionais decorrentes de fatores externos, fortuitos ou da atividade produtiva anormal da empresa. Uma enchente, né? Um incêndio, isso tudo são perdas. São fatores externos, é coisa que não está em comando da empresa, né? São fatos anormais à atividade empresarial ou à atividade produtiva. Desperdício são custos e despesas utilizados de forma não eficiente. Então, os desperdícios são considerados todas as atividades que não geram valor e que se resultam em gastos de tempo, dinheiro, recursos sem lucros. Vamos lá. As empresas devem constantemente reduzir seus desperdícios. É logicamente, né? Você vai pegar a metodologia do Lean, né? Vai trabalhar muito essa questão de despesas, né? Redução de despesas, readequação das perdas. Então, assim, é muito importante você que está assistindo esse vídeo agora aproveitar para fazer uma pesquisa sobre o Lean. Né? O Lean é Lean Manufacturing. E aí você vai entender de fato como é essa metodologia que salvou a Toyota, né? E está sendo aplicada em muitas empresas, inclusive nas minhas empresas. E assim, o resultado é fenomenal, fenomenal. Então, é muito importante, né, você entender um pouquinho sobre a metodologia Lean. Vou botar isso aqui para cá. Passar o slide aqui. Como exemplo de desperdício, Pérez Júnior, em 2010, ele classifica assim: retrabalho decorrente de defeito de fabricação, estocagem de modificações desnecessárias de materiais e produtos, relatórios financeiros, administrativos e contábeis sem qualquer atividade, cargos intermediários de chefia e supervisão desnecessários, né? Ou produção de itens defeituosos, inspeção de qualidade, capacidade ociosa, são tudo. Então, você tem que sempre fazer uma reestruturação, um mapeamento, na verdade, para que você identifique de fato os desperdícios e possa fazer um corte, uma readequação de forma eficaz para que você diminua esse gasto que você está tendo no seu processo produtivo. Desembolso consiste no pagamento do bem ou serviço, independentemente de quando o produto ou o serviço será utilizado, consumido. O desembolso não deve ser confundido com gasto, pois este é a entrega do dinheiro ou outro ativo. Conforme Pérez, que são os desembolsos? Compra de matéria-prima à vista, pagamento de salários dos funcionários, pagamento de empréstimos bancários e pagamento de despesas provisionadas no período anterior. Então, isso tudo são desembolsos. Fiquem atentos a essas descrições de cada um desses itens, porque isso cai muito em provas CRC, prova da Receita, toda prova que engloba, de fato, custos, contabilidade ou gestão. Então, beleza, vamos classificar aqui de fato os custos, já que a gente falou sobre todos os tipos de gastos, exceto custos lá em cima, são despesas, investimentos, perdas, desembolsos, enfim. Agora a gente vai entender de fato o que são os custos. Existem os custos relevantes e os não relevantes. Os custos relevantes são aqueles que se alteram dependendo da decisão tomada. E custos não relevantes são as que independem da decisão tomada. Assim, os custos realmente importantes, como subsídio à tomada de decisão, são os relevantes. Os outros não necessitam ser considerados.
Então, vamos entender primeiro os custos diretos. E o que são custos diretos? São os que podem ser quantificados e identificados em um produto ou serviço com relativa facilidade. O gasto com mão de obra do padeiro é um custo direto. Né? Eu entendo, dá para mim saber esse custo, esse gasto com muita facilidade. Matéria-prima utilizada na elaboração de produtos, energia consumida por máquina, isso são custos diretos. Mão de obra diretamente ligada à produção, então, isso são custos diretos. Agora vamos entender de fato o custo indireto. São gastos que não podem ser alocados de forma direta ao objetivo dos produtos. É por isso que existe custeio e produção. Mas olha só, eu tenho a figura aqui do Joãozinho, que é o supervisor de produção. Ele está ali para verificar se está sendo produzido o pão no tamanho certinho, se o pão está amareladinho, se o pão está saindo no tempo adequado. Então, ele está ali com supervisão. Se os funcionários estão usando material de EPI, então ele está ali com supervisão. Ele é um custo indireto. Ele não está ligado diretamente ao processo produtivo. Por isso é um custo indireto. Ele vai ter que ser rateado em todos os produtos para que você possa ter, então, um valor adequado de produção. Custos variáveis e custos não variáveis. O que são custos variáveis? São os custos que mantêm relação direta com o volume de produção ou serviço. Como é que eu vou saber se um custo é variável ou não? Se ele varia, se ele aumenta de acordo com o aumento da produção. Se ele aumenta de acordo com a produção. Ah, professor, mas beleza, eu tenho um gasto na empresa que aumenta por si só. Ele aumenta porque tem um indicador, porque enfim, tem alguma coisa no mercado que regula o preço da matéria-prima e ele ali fica subindo o preço. Não. Para ser custo variável, ele tem que aumentar o seu volume de acordo com a produção. Então, o único critério para saber se é variável ou não é a produção. O custo aumenta de acordo com a produção? Aumenta. Então, é um custo variável. Se ele não aumenta, ele é um custo fixo. Então, o custo fixo ele não tem, ele não aumenta. Não. Vamos desenhar isso aqui. Peraí. Vamos lá. Vamos desenhar isso aqui. Olha só. Aqui tem uma reta de produção. Uma reta de produção. Né? Aqui eu tenho um pão, a produção de 2 pães, a produção de 100 pães, a produção de 1000 pães. E a produção de 2000 pães. Beleza. Então, assim, para mim produzir um pão, eu vou precisar, então, de uma certa quantidade de matéria-prima. Bem como para mim produzir 2000 pães, eu vou precisar de outra certa quantidade de matéria-prima, que é muito mais. É muito mais do que 1000 pães. Mas se eu quiser produzir, bem aqui, se eu quiser produzir 100 pães, vai ser outra quantidade de matéria-prima. Então, de acordo que eu for produzindo, olha só, de acordo que eu for produzindo, eu vou aumentando a quantidade de matéria-prima que eu vou precisar. Certo? Olha só. Então, eu vou aumentando a quantidade que eu vou precisar. Então, assim, para mim entender, esse custo aqui, ele nasce aqui do zero e ele parte até o infinito. Quanto mais eu produzir, mais farinha de trigo eu vou precisar. O pão precisa de farinha de trigo. Então, quanto mais eu produzir, mais farinha de trigo eu vou precisar. Então, logicamente, a farinha de trigo é um custo variável. Mas se isso daqui não tivesse nenhuma variação, vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui. Pronto. Vamos lá. Mas, beleza, vou fazer o seguinte, é um custo que ele não é variável. Ele se mantém. Vou tirar, depois eu boto essa reta. Um pão, 50 pães, 200 pães. Aí está aqui a reta do custo.
E aqui, se eu produzir um pão, é o caso do salário do padeiro, né? O salário do padeiro, ele recebe R$1.000 por mês, R$8.000 por mês, e aí, se ele produzir 100 pães, ele vai receber mais? Não. Se ele produzir 50 pães, ele vai receber mais? Não. Se ele produzir 1.000 pães, ele vai receber mais? Não. É um salário fixo, acordado pela empresa e ele, no qual vai receber mensalmente. Então, não é de acordo com a produção que ele vai receber mais. Então, é um custo fixo. Mas no caso desse padeiro recebesse uma comissão por cada pão que ele produzisse, aí sim seria um custo variável. Vamos prosseguir então. Os custos fixos têm as seguintes características. O valor total permanece constante dentro do faixa de produção, né, que eu acabei de desenhar. O valor por unidade de produzir varia na medida que ocorre a variação do volume. Sua alocação para os departamentos ou centro de custos necessita, a maioria das vezes, de critério de rateios. As variações dos valores totais podem ocorrer em função da desvalorização da moeda. Normal. Então, tudo isso são custos indiretos, são características do custo indireto, do custo fixo, custo fixo. Mas existe também o custo semifixos, e existem os custos semivariáveis. Semivariáveis são aqueles que possuem um valor fixo até um determinado limite e depois ele vai ser variável, né? Se mantém fixo, depois ele varia. Como exemplo de energia elétrica, tem empresa que tem assim, ó, você vai pagar R$2.000. Você tem aqui 100 em termos de energia, mas você tem 100 kW para usar. Se você passar, a partir dali, você começa a pagar o que você consumir, mas até ali só paga R$100. Existe isso. Bem como existe semifixo, que são aqueles que permanecem constantes dentro de certos intervalos, alterando-se em grau até atingir um novo patamar de atividade. Então, basicamente é isso. A gente entendeu o que é custo, o que é despesa, o que é desembolso, o que são gastos de forma gerais, né, incluindo uma parte de investimentos. Isso aqui tem uma atividade muito bacana, né, eu posso estar enviando para vocês, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Vocês peguem a atividade, treinem bastante, confundam um pouquinho, revejam a aula, né, esse pedacinho que já foi gravado, e aí vocês façam revisões periódicas para que vocês realmente fixem isso na cabecinha de vocês, porque é fácil, mas dá um pouquinho de fato de você confunde com muita facilidade. Então, vamos para cá. Vou passar aqui, né? Vou deixar a atividade para vocês. Quem fizer pode trazer para mim que eu corrijo na